custo de vida, emprego e desemprego, tarifas públicas. Agora, na Brasil Atual, a análise do DIEESE. 7h14. Previsão para o IPCA, o índice de preços ao consumidor amplo subiu pela 10ª semana consecutiva e deve chegar aos 5,82% ao final do ano. Para esclarecer sobre esse assunto, a gente conversa com o Vitor Pagani. Ele que é supervisor do escritório do DIEESE em São Paulo. Bom dia, Victor. Bom dia, Débora. Victor, a gente está com uma expectativa aí de IPCA que segue acima do teto da meta estabelecida de 5,25% para 2021. Isso que foi apontado pelo Banco Central. Ao mês, a projeção era de 4,15% e na semana passada de 5,44%. Estamos numa escalada inflacionária, Victor? Bem, Débora, essas estimativas, elas são divulgadas semanalmente pelo chamado Boletim Focus, né? É um relatório divulgado pelo Banco Central que traz um resumo das estatísticas calculadas considerando as projeções do mercado, né, que são coletadas na semana anterior, né? Então, são consultados, né, dezenas, centenas de agentes do mercado que informam as suas projeções, né, e aí essa compilação de dados, né, tem um tratamento estatístico e é feita uma divulgação sintética, né, dessas informações semanalmente por parte do Banco Central. O que a gente observa é que semana após semana, essas projeções vêm sendo revistas, né, e sempre apontando para um aumento da inflação futura, né? Então, a gente observa que tem, sim, um movimento de alta inflacionária, né? A gente olhar os dados atuais, né, do último mês, né, do mês de maio, a gente já está com a inflação ali, o IPCA, né, que é o Índice de Preços ao Consumidor Ampliado, que mede a inflação para as famílias com um orçamento até 40 salários mínimos, né? É o índice considerado para definição de metas de inflação, definição de taxa de juros, ele já está acima da casa dos 8% no acumulado em 12 meses. Então, nós temos um processo inflacionário, né? Se a gente pegar o outro índice, que é o INPC, que é o Índice Nacional de Preços ao Consumidor, que foca naquelas famílias com renda de 1 a 5 salários mínimos, né? Então, pega a imensa maioria das famílias trabalhadoras no Brasil, a gente vê que já está se aproximando dos 9%, né? O acumulado em 12 meses está em 8,9%. Então, nós temos um processo de alta inflacionária, né? Que é alta dos preços, puxados, sobretudo, pelo preço dos alimentos, mas também pelos chamados preços administrados, né? Então, a gente viu o preço dos combustíveis, da gasolina, do gás de cozinha. Agora, estamos vendo uma alta no preço da energia elétrica, né? Então, houve a mudança de bandeira, né, em maio, para a bandeira vermelha 1. Em junho, isso vai mudar novamente para a bandeira vermelha 2, então deve ter um novo aumento. Aí tem decorrente da baixa, né, dos reservatórios, né? Então a gente está tendo um problema, uma crise hídrica e uma crise de gestão, né, que faz com que esses preços aumentem acima da média, né? Então temos sim uma preocupação, né? E a gente sabe que quando essas estimativas de inflação, né, as projeções começam a aumentar, provavelmente vai ter uma pressão por alta da taxa de juros, né, para tentar conter essa inflação. Ocorre que essa inflação ela não é decorrente
de um aumento da demanda, né? Porque nós não estamos tendo um excesso de demanda na economia, muito pelo contrário, né? Nós estamos com uma taxa de desemprego de 14,7%, quase 15%, né? A gente está tendo queda da renda dos trabalhadores, a gente está vendo dificuldade de se conseguir a reposição da inflação nos acordos coletivos, né? Nos acordos salariais feitos anualmente. Então, é preocupante porque isso significa empobrecimento da maioria da população. Aumentar essa taxa de juros, Vitor, funciona então assim como um instrumento de política monetária para reduzir a inflação. A gente sabe, como você citou aí, que isso não preocupa apenas os economistas. Quais seriam os rumos, qual o caminho certo para uma política monetária sem tantas repercussões negativas, sobretudo para os trabalhadores? Bem, Débora, essa é uma pergunta difícil de responder, né? Porque a inflação, a gente sabe que ela é prejudicial para o conjunto da sociedade, mas ela atinge, sobretudo, os trabalhadores, né, e as famílias mais pobres. Então, é importante você ter medidas para conter, controlar essa alta de preços, né? Por outro lado, como não é uma inflação de demanda, né, você aumentar os juros para tentar controlá-la, talvez não seja o melhor caminho, né? Porque quando você aumenta os juros, você encarece o crédito, então você diminui o consumo e também diminui o investimento nas atividades produtivas, né, da economia real, que são aquelas que geram emprego, né? Então, nesse momento, seria importante ter políticas para estimular a retomada do crescimento e gerar emprego, né, que acho que é um dos principais problemas, né, junto com a pandemia, que nós estamos enfrentando, né? Então, por não ser uma inflação de demanda, o aumento da taxa de juros precisa ser muito bem calibrado para não ter um efeito, não ser um freio, né, que impeça a retomada do crescimento da economia nesse momento. E a taxa de juros ela tem também um outro efeito, que ela acaba encarecendo, né, a rolagem da dívida pública. Então, ela aumenta os gastos com a dívida pública, né? Ela acaba até aumentando a própria dívida pública, e aí a gente sabe que as medidas que são tomadas para controlar essa dívida acabam reforçando esse ciclo recessivo, né? Essa política de austeridade que impede que haja investimento público, impede que haja uma retomada mais consistente da atividade econômica nesse momento. Vitor, muito obrigada pela sua análise. Um ótimo dia. Obrigada por participar mais uma vez aqui do jornal. A gente conversou com o Vitor Pagani, ele que é supervisor do escritório do Diese, em São Paulo.